Olá, bom dia turma, bom dia a todos os pais que estão vendo aqui com a gente também. Estamos aqui hoje começando o mês de outubro, primeira aula de história nossa, o mês de outubro que vai ser inteirinho dedicado ao estudo da civilização de Roma, né? Eu acho que todos já ouviram falar. Roma foi sem dúvida o maior império que a humanidade já conheceu. Talvez não em termos assim de expansão territorial, mas sem dúvida assim em termos de avanço, em termos de organização, em termos de riqueza, né? Em termos de durabilidade também, né? Em termos de longevidade. Roma foi a civilização mais impressionante que o mundo já viu. Realmente uma coisa inacreditável. Por isso que a gente vai dedicar o mês inteiro ao estudo de Roma, até porque é muito necessário, é um tema assim, é extremamente importante para a gente entender a formação do conceito que vai vir a surgir mais para frente de civilização ocidental, de civilização cristã, né? Jesus Cristo, as religiões cristãs, elas surgem de Roma também. É um esforço romano a espalhar que o alastramento dela pela Europa. Então, assim, de toda forma que a gente pensar na língua, que a gente vai ter uma aula só dedicada a isso. A gente fala sobre a cultura de Roma, né, como que a influência é gigantesca. Mas essa aula em específico, a primeira aula, a gente vai focar na origem de Roma e na primeira fase de Roma, que é a sua fase monarquia. Roma tem 3 fases. Roma surge como monarquia, se torna uma república e termina sua vida como um império. A primeira fase é a fase da monarquia, e é a fase que a gente vai estar vendo hoje, né? A origem e a monarquia romana. Os romanos, eles têm 2 formas de se contar que há a origem deles. A primeira é a origem mitológica, né? Uma lenda que não tem qualquer comprovação histórica, mas que era muito forte, era muito difundida na época dos romanos, né? Essa origem mitológica, ela vai contar a história de 2 irmãos, Rômulo e Remo, que eram semideuses, né? Filho ou da deusa Vênus, ou então do deus Marte, depende da história que vocês estão seguindo. Ela tem inúmeras versões, mas o símbolo de Roma se tornou esse símbolo aqui, né? Que é a lupa capitolina, porque em todas as versões os irmãos são jogados no rio Tibre e são resgatados por uma loba que os cria como se fosse filho deles. Então eles cresceram, eles foram amamentados pela loba. Por isso que em todas as versões tem ela. Essa aula eu vou fazer uma coisa diferente. Vou passar um vídeo de alguém contando essa história para vocês. Porque ele tem uma voz legal que eu acho que vai ficar muito bacana. E é um vídeo rapidinho de 3 minutos. Rômulo é conhecido como herói fundador da cidade de Roma. Ele é filho de Marte, o deus da guerra na mitologia romana, e da lendária Reia Sílvia. Quando ainda era bebê, Rômulo e seu irmão gêmeo Remo foram jogados no rio Tibre. Mas graças aos deuses, os bebês foram acolhidos por uma loba. Esta loba adotou os meninos como se seus filhos fossem. Rômulo e Remo mamavam nos seios da loba e assim conseguiram sobreviver. Posteriormente, as crianças foram encontradas pelo pastor Faustulo, que os recolheram e os trouxeram de volta para o mundo dos homens. Rômulo se tornou um forte rapaz, e certa vez seu irmão Remo se envolveu em uma disputa e acabou sendo aprisionado. Rômulo lutou contra os captores de seu irmão e, após derrotá-los, libertou Remo. Durante este episódio, os 2 irmãos tomaram conhecimento de sua nobre linhagem, e assim foi concedido aos irmãos o direito de fundar sua própria cidade. Mas divergências entre eles fez com que Remo fundasse sua cidade no Monte Aventino,
e Rômulo fundou a sua no Monte Palatino. As duas cidades ficavam muito próximas, o que fez com que Rômulo delimitasse o território de sua cidade. Após uma discussão, Remo desrespeitou a fronteira traçada por Rômulo e acabou sendo morto por seu irmão. Após este triste incidente, Rômulo decidiu que sua cidade deveria ser mais povoada, passando a aceitar todo tipo de pessoa em seu novo assentamento. Sua cidade acabou acolhendo pessoas de todas as estirpes, mas se destacavam aquelas pessoas que eram rejeitadas por outros povoados. Foram muitos os bandidos, desertores e assassinos que passaram a viver na cidade de Rômulo. Sua cidade estava enfim povoada, mas a maioria dos habitantes eram homens. Para resolver tal problema, Rômulo convidou seus vizinhos para uma festa. Durante a festa, os homens de Rômulo raptaram as mulheres de seus vizinhos. Este evento ficou conhecido como o Rapto das Sabinas. Uma guerra entre sabinos e romanos teve início. Esta luta sangrenta só teve fim graças à intervenção das mulheres sabinas, que haviam sido raptadas e que já se encontravam casadas e com filhos romanos. E assim foi negociada a paz entre os dois povos. Rômulo governou a cidade de Roma por muitos anos. Em seu governo foi construído o Capitólio Romano, criada a primeira legião e instituída a República Romana. No fim de sua vida, Rômulo foi arrebatado pelos deuses e divinizado. O fundador de Roma passou a ser idolatrado e se tornou um deus guerreiro. Então, pessoal, como a gente viu aqui, esse canal é o canal Foca na História, né? E é um canal bacana, conta bastante coisa sobre a mitologia romana e contou um pouco das versões da história, né, de Rômulo e Remo. Em todas as versões eles são criados pela loba, em todas as versões Rômulo mata Remo, né, depois dessa discussão, e funda a cidade com o seu nome, Roma. Mas vendo a versão histórica, um pouco mais histórica, né? Roma é uma cidade que surgiu na Itália, né? Onde hoje a gente conhece como Itália, que é esse país aqui que tem formato de bota, né? Na época não era um país, mas surgiu por volta do século 8 a.C. Mais precisamente, os romanos eles tinham uma data precisa para falar quando eles surgiram. Eles diziam que Roma foi fundada no dia 21 de abril de 753 a.C., uma data super precisa. Rômulo teria aqui em Roma fundado a cidade. Mas o que se sabe historicamente é que os etruscos, esse povo aqui de cima, que a gente não estudou ainda, eles já tinham um certo domínio nessa região, e aqui estava tendo muito conflito, que nem falou na lenda, entre latinos, né, que são os povos romanos, e os sabinos, né, que são os povos mais ao norte aqui, mais ao leste de Roma. Esses povos tinham muito problema e os etruscos, como o povo mais forte aqui da região, decidiu fundar uma tribo que misturava, né, povos sabinos e povos latinos. E essa tribo ficou conhecida como Roma. Provavelmente o primeiro rei pode até ter sido Rômulo mesmo. É a história que a gente não sabe como se deu, né? Porque qual que é a formação dos povos romanos? Como a gente viu no videozinho da lenda, né? Mas se é uma coisa que se sustenta na versão histórica, Roma, assim como o Brasil não é um único povo, é fundado por 3 povos, né? O Brasil, principalmente os indígenas, os portugueses e os povos africanos. Roma também não era formada por um único povo. Eles eram formados pelos povos latinos, pelos povos etruscos e pelos povos gregos, né? E o que eles aprenderam com cada um desses? Os 2 povos que mais influenciaram a formação de Roma foram aqueles ao norte, né, que os etruscos, que nem a gente viu, e com eles aprenderam técnicas agrícolas, né, como plantar, técnicas urbanísticas, como construir cidades, militares, como fazer a guerra, e a dança e as formas de se divertir também eram descendentes dos etruscos, né? Dos povos gregos, eles pegaram o alfabeto, a filosofia, que a religião, a arte, que
arquitetura. Por isso que muitas vezes a gente vai ver os romanos e eles vão ser parecidos com os gregos. Por quê? Tudo que é verde aqui, ó, são cidades gregas. A gente vê que pertinho de Roma tinha Nápoles, que já era uma cidade com princípios gregos, né? Essa região aqui ficou conhecida como Magna Grécia. E como que era a organização social dessa primeira Roma que surgiu? Os etruscos, eles já tinham reis, e como Roma foi assim, entre aspas, formada pelos etruscos, eles mantiveram a ideia da monarquia. Então Roma realmente já nasceu como um reino, né? Sempre foi. Então, eles tinham um rei, né? Aqui o primeiro rei, Romulus, né? Que é Romulo em latim. E abaixo do rei estavam os patrícios, né? Que eram os nobres de Roma se chamavam patrícios. Por isso que tem o termo patricinha, né? Patricinho, para se denominar alguém rico e mais mimado. Por quê? Os patrícios, eles se diziam descendentes dos primeiros habitantes de Roma, por isso que eles falavam que eles estavam acima, e eles tinham um lugar no Senado. Os patrícios podiam fazer política, né? Aqui tem um mapinha, né, de como funcionava o rei. Ele tinha poder político, religioso, jurídico e militar, ou seja, ele fazia leis e ele julgava, além dele comandar a religião e o exército. Mas o Senado era uma coisa que conseguia fiscalizar o rei e conseguia limitar um pouco o poder do rei. Então tinha essa disputa aqui muito grande que a Assembleia do Povo a gente vai ver mais para frente na segunda aula. Mas a princípio é um órgão assim onde os plebeus podiam participar sem tanto poder, mas participavam. Por que eu falo isso? Porque os plebeus, que eram formados pelos artesãos, pelos camponeses e prestadores de serviços de Roma, que estavam abaixo dos patrícios, eles não eram de fato pobres, muitos tinham uma vida boa, mas o fato é que eles não podiam participar da política. Então eles queriam muito isso, né, de poder se inserir na vida política de Roma. Além deles haviam os clientes, né? Os clientes, eles têm esse nome, até hoje que a gente fala cliente, mas os clientes na época, eles eram plebeus sobre a proteção de um patrício. Então, como assim? Por exemplo, eu tenho um artista muito bom, aí o patrício quer que ele mora na casa dele, aí fica aquela pessoa ali, ele tem uma vida de muito conforto, muito luxo, embora ele não seja um patrício. E abaixo de todos estavam os escravizados, né, pessoal? Eu peguei essa imagem aqui porque é muito interessante para vocês entenderem que os escravizados na época eram brancos. A escravidão negra é um fenômeno tipicamente da América, mais ainda do Brasil, e vai surgir muito depois. Na época, qualquer um podia ser escravo, independente da cor. Acaba que a pirâmide social, então, fica assim. São os patrícios, né? Grandes proprietários de terra que possuíam cargos políticos. Tinha os plebeus, né? Agricultores, comerciantes e o artesão, que vão conquistar poder político na época da República, que a gente vai ver depois. Os clientes, que são homens livres que prestavam serviços especificamente para os patrícios, né? Então a gente vai ver também. E os escravos, que eram endividados ou prisioneiros de guerra, né? Eles eram propriedades do seu senhor. Então, na época, os escravos, eles eram comumente plebeus que contraíam dívidas e não tinham como pagar. Então, eles eram escravos não para sempre, mas principalmente até pagarem as suas dívidas com serviço. Aqui, vamos ver um pouco do tamanho que era Roma, como ela surge. Porque o tamanho de Roma é uma coisa impressionante que a gente vai ver nessas próximas aulas. A Itália, pessoal, ali, ó, esse paizinho aqui, ó, em formato de bota que eu mostrei para vocês. E aqui, dando um zoom na Itália, chegando mais perto dela, Roma ocupava só esse territóriozinho aqui, ó. Aqui está a cidade e ela ocupava um pouquinho mais do que a cidade. Tudo que está em vermelho é Roma e vocês percebem que a gente nem consegue ver no mapa de tão pequeno que é. Mas isso não vai ficar assim, né? A gente vai ver nas próximas aulas com o Senado que as coisas vão mudar. A monarquia romana, ela vai de 735 a.C. até 509. Um negócio durou 226 anos, foram muito tempo tendo reis, né? E o primeiro rei foi o Rômulo,
E o último foi Tarquínio II. E o que aconteceu? Roma, que nem eu falei para vocês, sempre foi muito dominada pelos etruscos. Os etruscos sempre foram muito mais fortes, sempre estiveram ali, né? E os patrícios, descontentes com isso, eles derrubam o rei, matam o rei Tarquínio II, né? Dá para ver ele morto aqui. Expulsam que os invasores etruscos e dão início a uma nova era em Roma, que é a época da República Romana, que a gente vai ver na próxima aula, muito interessante, vamos ver as mudanças que aconteceu nessa cidade de Roma. Pessoal, muito obrigado por terem assistido mais essa aula, desejo um ótimo dia para todos vocês, espero que tenham gostado de ver esse comecinho da história de Roma, e semana que vem nós estamos juntos de novo. Até mais!